Então, pessoal, a aula está gravando. Então, essa aula, pessoal, é a nossa última aula de meio ambiente e gastronomia. Então, o tema de hoje é um tema que ele vai converger todos os assuntos que a gente conversou ao longo de todo esse semestre, certo? Só recapitulando, então, a questão do exame para deixar gravado, e se alguém quiser saber, então, o exame, quem ficou de exame, automaticamente precisa fazer os trabalhos faltantes, porque cada trabalho vai ter um peso diferente, né? Então, vocês devem ter percebido que alguns tinham maior grau de dificuldade do que outros, né? Então, nada mais justo que os pesos sejam diferentes. Então, quem não conseguiu aprovação, que eu vou lançar as notas até na segunda-feira pelo quadro de notas do próprio Aprender, e aí vocês já têm uma ideia das notas de vocês. Na verdade, em cada atividade vai ter a nota e vai ter o feedback, que é o comentário da correção daquele trabalho, certo? E aí, então, vocês verificam, e aí, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, e quem não fez, já pode ir fazendo, porque o exame vai ser fazer os trabalhos que não foram feitos, ou então um trabalho que a qualidade esteja muito ruim, e aí precisa refazer novamente, certo? Então, eu não vou dar uma prova, na verdade, a gente tem uma atividade da aula de hoje e tem uma outra atividade que é um questionário também, de 10 questões, que é um geral de tudo que a gente viu, que também é de questões objetivas. Então, acaba não dando muito trabalho para vocês também, né? Só para a gente seguir aquela sequência de que em cada aula a gente tinha uma atividade avaliativa. Tudo bem assim, pessoal, para vocês? Tudo certo, professora. Então, tá bom. Pessoal, então podemos começar a aula? A projeção? Sim. Olha, eu vou fazer a projeção, então vocês lembram que na projeção eu não consigo enxergar o chat. Então, se alguém tiver alguma dúvida, aí vocês comentam com voz, tá bom? Ou então, o próprio barulhinho do microfone, ele já me ajuda a saber se alguém quer falar alguma coisa ou não, tá? Mas pode falar por voz. Vocês me veem e ouvem bem? Sim, tranquila. Então, beleza. Então, vamos lá? Bom, pessoal, então hoje a gente vai falar sobre o que a gente chama de cardápio sustentável. Quando a gente fala em cardápio sustentável, pessoal, a gente diz que o cardápio ele converge tudo que envolve a gastronomia. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção quando vocês pegam o cardápio de algum lugar, de um restaurante, de uma lanchonete, que ali é a cara do empreendimento? Consegue perceber isso ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. Vocês tiveram disciplina já de cardápios? A gente teve com a professora Tayane, que agora tem até cardápios com QR Code, que daí não tem papel, não tem nada, é tudo Uhum. online. Então, isso já é um cardápio sustentável, né? Isso, isso. Mas como que a gente define cardápio? Em que sentido? O que é um cardápio? Ah, é onde você olha as opções que o restaurante tem para te oferecer. Vocês conseguem perceber o perfil e o tipo de restaurante pelo cardápio? Sim, dá para saber se é um restaurante mais formal, mais alternativo, pela Uhum, qualidade, pelo tipo, letra, uhum. pela imagem que ele te passa, né? Isso, exatamente. Então, será que dá para a gente conseguir enxergar, conseguir perceber a pegada, vamos dizer assim, a pegada sustentável quando a gente vê um cardápio? Eu acho que sim, que se for tem esse agora novo que é tudo online, você nem tem papel, tem Uhum, aqueles que são de materiais reciclados, uhum, tem várias alternativas que aqueles que não tem muito plástico, uhum. quantidade enorme assim de folhas em um cardápio. Certo. Mas será que quando a gente olha o conteúdo do cardápio,
Então, o tipo de refeição que tem ali, o modo com que ele apresenta, a gente consegue enxergar essa pegada sustentável? Eu acho que pelo tipo de alimentos que eles apresentam pra gente, se é uma alimentação mais natural, de vegetais, de produção de frutas ou produtos do ano, do mês, de época, Uhum, né? Se é isso, mais coisa enlatada, se é alguma coisa mais ou menos isso. isso, exatamente isso. Então, pessoal, hoje, os restaurantes, eles já perceberam que os restaurantes e também uma linha da gastronomia, eles já perceberam que essa questão da sustentabilidade é algo extremamente importante, porque ela vai trazer uma sustentabilidade ambiental que muitos utilizam isso até mesmo como uma forma de marketing, que eu acho que eu já comentei isso para vocês. Essa questão da sustentabilidade, ela pode trazer economias. Então, quando a gente pensa na utilização de um utensílio adequado, quando eu penso no uso racional de água, evitando desperdícios, quando eu penso na utilização integral dos alimentos, eu diminuo o desperdício e, consequentemente, isso vai impactar nos custos envolvidos no meu restaurante. Então, pessoal, em todos esses temas que a gente trabalhou no semestre, que foi desde a questão de uma alimentação em alguns alimentos, não é isso. Na verdade, a gente consegue perceber, em função dos tópicos que a gente viu na disciplina, quando a gente falou dos agrotóxicos, quando a gente definiu alimentos orgânicos, quando a gente falou da questão de economia de energia, quando nós falamos da agricultura familiar, quando nós falamos da crise ambiental que nós vivemos, né? Então, é possível a gente transpor tudo isso no restaurante e isso acabar aparecendo no nosso cardápio, né? Por quê? Porque o cardápio, ele converge. A gente olhando um cardápio, a gente já, é aquilo que vocês falaram, a gente já consegue perceber qual que é o perfil do restaurante, né? E hoje existe essa linha da ecogastronomia que ele quer que o alimento e o comer, né, ele seja além da comida, que não é só aquela comida para sustentar, mas que a gente tenha uma experiência ao nos alimentar e que nesse momento a gente também consiga aguçar os nossos outros órgãos do sentido e não só, né, na verdade, aguçar os nossos sentidos e não só o sentido do paladar, né? Então, foi em 2010, em um congresso internacional que ocorreu aqui no Brasil, se escreveu uma carta de intenção que é chamada Carta São Paulo, e que lá as pessoas que assinaram aquela carta, né, se compromissaram a atender alguns aspectos da sustentabilidade. Então, que eles vão olhar com uma questão e um olhar crítico que envolve a sustentabilidade, que a gente vai falar mais para o final da aula, certo? Então, hoje é um apanhado geral de tudo que a gente viu e até de colocar um pouco em prática para vocês enxergarem como que tudo isso que a gente conversou, ele pode realmente estar em um restaurante. Não sei se ao longo das nossas aulas vocês conseguiram já despertar um pouquinho do senso crítico de vocês, um olhar um pouco mais crítico por cima de alguns dos tópicos que a gente conversou em sala de aula. Conseguiram ou não, pessoal? Olhar para um produto que pode ser reciclável, pensar no tipo de utensílio que você está utilizando na cozinha. Isso daí é uma coisa que eu meio que já praticava, né, Já professora, de tinha? reciclagem. Mas é questão de desligar o forno um pouco antes da comida ficar pronto, pegar a panela correta para ficar menos tempo, usar mais panela de pressão, umas coisinhas assim, a gente Uhum, acaba lembrando do que a gente teve em aula. uhum. Então, para que esse é o objetivo, é despertar o olhar, né? De despertar um senso crítico e saber os fundamentos, e saber algumas definições corretas, né? De sair um pouquinho do senso comum, certo? Então, esse que era o objetivo também, né? Então, agora a gente vai ver esse apanhado e até ver a aplicabilidade disso no próprio meio de vocês, certo? Então, pessoal, a gente já viu a definição de sustentabilidade,
que a gente fala o quê? Que ela é definida como todas as ações destinadas a manter as condições que sustentam a vida na Terra, visando atender à continuidade e levando em consideração as necessidades das gerações presentes e das gerações futuras. Então, que essa é a grande questão. A gente viu lá na nossa primeira aula que a gente vive uma crise ambiental, principalmente em função da população que cresce, dos recursos naturais que são utilizados e da poluição que a gente gera, né? Então, não tem como a gente viver sem gerar impacto ambiental. Então, o que a gente precisa é fazer uma gestão, né, dessa utilização dos recursos e da geração de poluição, para que a gente tenha uma boa qualidade de vida e que também a gente garanta essa qualidade de vida para as gerações futuras, né? E aí, lembrando da necessidade, da capacidade de regeneração, de reprodução e coevolução dos recursos naturais, né? Porque somente dessa forma é que a gente vai garantir aí a vivência de geração das nossas gerações agora e também das futuras, né? Então, nós vimos também como que a sustentabilidade, então, quando a gente fala em sustentabilidade, isso é uma definição que cabe para diferentes eixos, né? Então, quando a gente fala da sustentabilidade econômica, né, que na verdade, resumindo, é não ter prejuízo, né? Então, mas que de alguma forma a gente tenha vantagens competitivas, qualidade e custo, foco, mercado, resultado, estratégias de negócio, né? Que isso vai trazer uma sustentabilidade econômica. A sustentabilidade social, né? Que envolve as pessoas e o cuidado e o suporte das pessoas, e que para nós, nesse momento, nos interessa a sustentabilidade ambiental. Como que a gente pode aplicar um planejamento que envolva sustentabilidade ambiental? A gente pode pensar nas tecnologias limpas, que são aquelas que diminuem o impacto, que geram menos subprodutos, que utilizam menos recursos naturais, os processos de reciclagem, né? Então, seja de metais, seja de materiais plásticos, a utilização sustentável de recursos naturais, que aqui entra a questão do planejamento e também para se evitar desperdícios, por exemplo. O atendimento à legislação, que ele veio em função do controle, né, para que realmente pudesse haver um controle na utilização de recursos, né? O tratamento de efluentes e resíduos, como uma forma de diminuir os impactos gerados, e os produtos ecologicamente corretos, e aqueles processos que diminuem impactos ambientais. Quando a gente fala em produtos ecologicamente corretos, pessoal, o que envolve aqui? O que envolve produtos ecologicamente corretos? Alguém pode comentar alguma coisa? Que são produtos recicláveis, de tipo embalagem ou de produtores locais? Isso, pode ser produtos que sejam reciclados ou recicláveis. Eu posso pensar nos produtos adquiridos de uma agricultura familiar ali perto. Eu posso ter produtos que tenham sido produzidos dentro de uma pegada de sustentabilidade que envolve a coleta de produtos no tempo adequado, a utilização de menor quantidade de praguicidas, a utilização de fertilizantes naturais, né? Então, que eles tenham essa preocupação, né? Esses itens que envolve a produção sustentável, ter esses itens, né, na produção, mas que também tenha isso nos produtos obtidos. Então, que os processos também sejam sustentáveis e ecologicamente corretos, vamos dizer assim, porque, consequentemente, o produto também vai ter. Então, aqui alguns exemplos de como que a gente pode aplicar a sustentabilidade ambiental, certo? E aí, acho que nós vimos também essas perguntas, né, que remete à sustentabilidade. Então, do pensar de onde vêm os alimentos que são transformados em pratos perfeitos, né? Então, será que ele veio de uma produção
que o alface foi irrigado com uma água não tratada, né, de água de um rio poluído? Será que o peixe ele foi pescado e obtido num tamanho ideal? Será que a dosagem de praguicida ela estava dentro do que é permitido e foi deixado o tempo necessário de resguardo, né? Então, da gente olhar aquele prato perfeito e, de certa forma, enxergar a origem e podemos extrapolar também de saber a história daquele prato, né? Então, será que eles foram tratados de forma sustentável? Como o produtor trata a terra e a água no cultivo de verduras, frutas e legumes? E quanto ao uso de fertilizantes e agrotóxicos, né? Será que foi utilizado em quantidade excessiva? Se teve a utilização de fertilizante natural? Se o agrotóxico apresentava alta toxicidade, né? Os peixes, independente de serem de água doce ou salgada, e os frutos do mar receberam ou estão em tamanho certo de captura, né? E no caso de serem cativeiros, como que eles foram tratados? Eles são pescados de forma predatória, alimentados de maneira adequada, com os nutrientes necessários. Né? Então, quando a gente olha o prato, dá para fazer uma série de perguntas com relação a ele, né? Para saber realmente se ele está dentro dos requisitos necessários. Na verdade, que às vezes nem é de uma questão de sustentabilidade, mas até mesmo uma questão de legislação, certo? Então, aí vem aquela definição que é muito bonita, né? Que fala da ecogastronomia, que ele descreve como equilíbrio de respeito e troca com a natureza e o meio ambiente, ter um direito fundamental ao prazer de se comer bem, que isso a gente não abre mão, defender a herança culinária, as tradições e a cultura com responsabilidade social e harmonia com o meio ambiente. Né? Então, que exista um equilíbrio de respeito e troca com o meio ambiente e natureza, porque isso não tem como, porque nós lidamos com o alimento e nós precisamos do alimento para a sobrevivência, sem abrir mão do comer bem, mas também defendendo e respeitando as questões de herança cultural, tradição, cultura e a responsabilidade social, que são com as pessoas envolvidas e com o meio ambiente, que é de onde nós estamos e de onde são retirados a matéria-prima para a elaboração daquele prato perfeito, né? E que ela, em conjunto aí com a definição de sustentabilidade, vai trazer uma definição maravilhosa, né, que envolve tantos os aspectos de meio ambiente mais completo, como também o aspecto da gastronomia. Então, o que, que vem a ser, quando a gente fala em gastronomia sustentável, o que, que vem a ser essa gastronomia sustentável? Então, é aquela que se preocupa com as fontes da matéria-prima utilizadas no preparo do prato, a fim de diminuir ao máximo os danos ao meio ambiente, contribuindo com o desenvolvimento regional. Que lembra que contribuindo com o desenvolvimento regional é quando a gente busca produtos da nossa própria região, né? Desenvolvendo e apoiando a agricultura, o pequeno agricultor, e que a gente sabe que a maioria dos pequenos agricultores nada mais são do que agricultura familiar, né? Então, quando você tem essa preocupação da fonte da matéria-prima, é possível pensar em algo um pouco mais macro, né? Fora um pouco só da sua cozinha, certo? É uma forma inteligente de evitar desperdícios no negócio, gerar mais caixa a partir de insumos e matéria-prima. Porque quando a gente evita desperdício, a gente acaba utilizando mais aquele produto, né? E evitando os resíduos, né? Então, evitar desperdício, na verdade, você vai economizar produtos, tanto insumo como também a própria matéria-prima. E muitas vezes promove a imagem de estabelecimentos e restaurantes em mídias sociais e também de empresa, que isso acaba sendo uma questão importante para o negócio, né? Então, claro que as pessoas e os empreendimentos que assinaram a Carta São Paulo, o pessoal colocaram isso como uma forma de propaganda, né? Porque aquele empreendimento ele tem a preocupação
e assume a responsabilidade com relação a algumas ações dentro do próprio restaurante dele, certo? Então, existe aí uma linha bastante forte da gastronomia que envolve a gastronomia sustentável. Então, quando a gente fala do cardápio, que eu comentei com vocês, é que o cardápio, pessoal, ele converge completamente o perfil e a missão do restaurante. Então, eu tive a oportunidade de ir num restaurante em São José dos Campos, num período que eu fui num congresso, pessoal, que eu fui com 3 amigas, a gente ficou encantadas, porque o cardápio, ele representava exatamente aquilo que ele é. Na verdade, a gente encontrou esse restaurante pela internet, porque a gente estava na cidade, não conhecia nada, e aí nós fizemos uma busca e aí tinha esse restaurante que ele servia salada e crepe. Então, como era uma coisa diferente, não tem muito aqui em Prudente, então vamos num restaurante diferente. Chegando lá, o lugar, ele era muito diferente. Então, imagina, era uma casa antiga, que a gente via que ela era uma casa reformada, e aí na frente, então ela era no fundo, aí ele tinha uma ruazinha, assim, um corredor com pedras, na parede do muro tinha um canteiro com ervas aromáticas, com erva cidreira, capim-limão, né, que a gente já sentiu o cheiro diferente. Depois passava, e tudo pequeno, né? Então aí depois passava na beirada aí desse corredor com pedra, tinha um pomarzinho de frutas, e depois na frente uns canteiros de horta. E tinha também a plantação de flor, tipo lavanda, né? Então o ambiente ele já tinha um cheiro muito diferente. Quando a gente entrou no restaurante, as mesas não tinha luz direta, né? Então tudo meia luz. E aí tinha uma vela acesa no centro da mesa. E a primeira coisa do cardápio era te convidava a desligar o celular, para que aquela experiência fosse realmente o estar com as pessoas e estar no ambiente e apreciar a boa comida. Então, a hora que a gente leu, então, isso, que era a primeira coisa, e depois a gente foi lendo a missão. E sem contar que o cardápio era lindo, né? Então, era uma atração do restaurante o próprio cardápio. Que aí ele comentava das sensações. Então, à medida com que a gente ia lendo o cardápio, ele falava do cheiro, ele falava da música que estava tocando ao fundo, né, dos amigos que estavam na mesa. Então, foi descrevendo tudo aquilo, porque o restaurante era mais do que a comida, era também para despertar os nossos outros sensos, né, e tudo isso no cardápio, né. Então, é por isso que eu falei para vocês que o cardápio converge. E aí a gente não esqueceu nunca daquela experiência, né? Porque realmente foi algo encantador. Porque realmente a gente conseguiu ver tudo que estava escrito ali no cardápio no próprio ambiente, né? Então, quando a gente fala do cardápio, ele é o cartão de visita. Então, por isso que a gente consegue perceber o perfil do restaurante por meio do cardápio, né? Então, se a gente tem um cardápio super cuidadoso, um cardápio bonito, com material bacana, bem diagramado, a gente já consegue perceber que o cuidado que vão ter com a comida também vai ser semelhante, né? Então, ele é realmente um cartão de visita. Então, quando a gente fala do cardápio saudável e sustentável, ele pode apresentar tudo isso para vocês, né? A gente pode perceber essas sutilezas, vamos dizer assim, no próprio cardápio. Então, quando a gente fala no cardápio saudável ou cardápio sustentável, ele ressalta a contribuição do profissional da área de alimentos em planejar e supervisionar a produção de refeições. Cria e distribui refeições com valor nutricional adequado, adquire alimentos orgânicos ou quase orgânicos, né? Prioriza os fornecedores locais, então vejam que aquela definição lá de ecogastronomia, ele pratica, né? Ou a gastronomia sustentável, que quando a gente pensa em utilizar fornecedores locais, a gente está fazendo o quê? Colaborando com o desenvolvimento regional. Oferece variedade e escolhas alimentares, promove a imagem de estabelecimentos e restaurantes em mídias sociais e também na imprensa,
né? Então, isso daqui tudo é mostrado dentro de um cardápio. Então, a gente tem que ele é o cartão de visita. E é possível a gente perceber, então, todo esse perfil. Aqui, pessoal, eu trago para vocês algumas definições que, de certa forma, a gente passou por essas definições ao longo da nossa disciplina. Então, só para mostrar para vocês que é possível aqueles conceitos que nós vimos anteriormente, eles estarem presentes no empreendimento de vocês, ou que não seja empreendimento, mas que seja na atuação de vocês, né? Então, quando a gente fala de descarte e reciclagem, qual que é a diferença, né? Que, na verdade, a gente falou de resíduo, né, e de lixo. Então, eles seguem essas definições. Então, o descarte é jogar fora ou colocar de lado algo depois de usar. O descarte deve ser consciente para que a sua seleção. Desculpa, pessoal. O descarte deve ser consciente para que na sua seleção o lixo possa ser direcionado para uma futura reciclagem, né? Então, aqui o descarte é quando você deixa de lado, mas não é um lixo, porque lembra que o lixo é que a gente não consegue fazer absolutamente nada dele. Aqui, o descarte ainda ele é possível uma futura reciclagem. Depois, a própria reciclagem, que é a transformação química ou física da matéria, transformando algo velho, quebrado, inútil, em um material mais novo e que possa ter uma nova utilização, né? Então, aqui, o material descartado, ele ainda pode ser reciclado. Então, aqui o caso de um descarte consciente quando a gente fala de óleos e gorduras. Então, eu coloquei aqui o exemplo do óleo de cozinha, porque a gente sabe que o brasileiro ele consome uma grande quantidade de óleos, né? Principalmente óleos vegetais. E aí a gente muitas vezes não pensa o impacto que o resíduo gerado pelo óleo pode causar na água. Então, para vocês terem uma ideia, 1 litro de óleo despejado no esgoto polui cerca de 1 milhão de litros de água. Aí você fala assim, mas como polui, professora? Porque o óleo nem é solúvel na água. Na verdade, pessoal, ele não é solúvel de uma maneira macroscópica, mas ele possui uma solubilidade mínima. E aí, essa solubilidade mínima, ela pode gerar o impacto ambiental. Então, o que a gente vai ter? A gente tem, no caso dos óleos vegetais, que vocês sabem que os óleos e gordura têm as mesmas características químicas, né? A diferença é que a gente se refere ao óleo, aquele que é de origem vegetal, e a gordura é que é de origem animal, né? Então, a gente sabe que esse óleo é muito consumido, porque ele é barato, vamos dizer assim, e torna a comida mais palatável, né? Então, é claro que uma batata frita ela é muito mais gostosa do que uma batata cozida. Por quê? Porque o óleo ele traz essa palatabilidade, né? De ficar mais gostoso, né? Vamos dizer assim. E que a recomendação da Organização Mundial da Saúde é que uma família de 4 pessoas consuma no máximo 1 litro de óleo por mês. E a gente sabe de famílias que de 4 pessoas que consomem 4 litros de óleo por mês, praticamente 1 litro de óleo por pessoa, né? Então está tendo um consumo 3 vezes maior do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde, né? Então, além dos problemas de saúde, ele traz problemas de poluição e bastante impactantes se a gente for pensar que 1 litro gera poluição em 1 milhão, né? Então, a proporção aí é de 1 até 1 milhão. E aí, o que a gente tem? Que o óleo, ele pode sofrer transformações. Então, no caso, é possível transformar óleo em sabão, por exemplo. E que isso é possível fazer com garrafa PET, né? Adicionando aí uma essência, adicionando soda cáustica. Então, agitando a garrafa PET aí por 20 minutos, a gente transforma em sabão. Mas é claro que não dá para transformar todo o óleo em sabão. A gente quer, o sabão é útil, mas a gente quer dar uma aplicabilidade uma aplicabilidade maior em função da quantidade de óleo que é gasto, que é comprado, certo?
Então, aqui, pessoal, só para mostrar para vocês um possível ciclo do óleo vegetal que pode entrar no biodiesel. Então, o biodiesel, ele tem sido falado bastante, né? Então, o biodiesel nada mais é do que misturar óleo vegetal no diesel, né? Então, o diesel, a gente sabe que ele é um derivado do petróleo, obtido pela reciclagem do petróleo, né? Então, junto com as diferentes frações de gasolina, querosene, é retirado o diesel também. E ele é altamente poluente, né? Porque o diesel, ele é um composto orgânico de cadeia longa, ele sofre o que a gente chama uma combustão incompleta. Então, quando ele sofre uma combustão incompleta, ele gera na fumaça, ele gera CO2, dióxido, desculpa, dióxido de carbono, que é o CO2, o monóxido de carbono, ele gera material particulado, que é carvão, que é fuligem. Aí você fala assim, mas como que eu sei tudo isso? Não, eu sei porque a fumaça que sai do escapamento de um caminhão ou de um ônibus, ela é preta. Então, ela é preta por quê? Porque ali eu tenho gases, eu tenho vapor de água e também tenho esse material particulado, né? E, então, o que que acontece? Existe uma questão ecológica de que se eu misturar o óleo vegetal, eu vou diminuir a quantidade de diesel e, consequentemente, melhorar o meu processo de combustão, impedindo que ocorra a combustão incompleta, certo? E do aspecto econômico, pessoal, todo o óleo diesel consumido aqui no Brasil, ele é importado. Então, se você substitui aí que seja uma porcentagem de 5% de óleo vegetal no óleo diesel, você já está economizando 5% de produto que deve ser importado, né? Então, como que é isso? Né? A gente sabe que os óleos vegetais, eles são obtidos de sementes, seja de girassol, de amendoim, de soja, né? Ocorre um processo de extração, que pode ser um processo físico ou um processo químico, que é aquele que eu utilizo solventes. E com isso, então, eu gero o óleo, e aí depois ele passa por um processo de refino e vai ser utilizado para os mais variados fins. Depois, quando ele é descartado, é possível fazer com que ocorra uma reação de transesterificação, né? Então, o que era um composto com uma função orgânica éster, quando você faz uma reação com etanol, a gente promove um outro éster. E aí, consequentemente, a gente libera, né, o glicerol, que é um subproduto, e aí eu gero o que a gente chama de biodiesel para ser misturado com o diesel normal. Né? Então, na verdade, a gente promove uma outra esterificação aqui com álcool, gera o subproduto de glicerol, e aí então forma o biodiesel, que vai ser utilizado para a produção de energia dos veículos. Pelo próprio processo de combustão, eu libero o CO2, que depois o CO2, na presença de luz solar, vai fazer com que eu tenha a germinação e o crescimento da minha espécie, que vai gerar semente, que vai fazer com que eu produza mais óleo, que eu refine, que eu utilizo, faço transesterificação. Então, aqui, pessoal, é um processo sustentável, né, ou de descarte consciente, vamos dizer assim, do óleo. Então, que depois do refino e utilizado, ele vai ser descartado, mas esse descarte ele vai poder ser transformado num outro produto, certo? Então, veja que é ciclo, então, a princípio, não sobra nada, né? Não tem nenhum subproduto, exceto o glicerol aqui, mas que ele vai ser utilizado em diferentes tipos de indústrias. Fica claro isso, pessoal? Sim. Entendem esse ciclo? Sim ou não? Conseguem enxergar esses processos todos? Uhum. Beleza. Bom, então ali uma parte do que a gente utiliza bastante na cozinha. Aqui, pessoal, quando a gente fala em descarte consciente, pensando no resíduo orgânico, que a gente viu aqui no Brasil que 50% do resíduo que a gente gera é resíduo orgânico.
E quem que está aí, que faz parte, né? Nós vimos que são os restos de comida, as folhas, os caules, que não são utilizados. Então, ao invés de isso ir para o aterro, gerar chorume e impactar solo e água, é possível a gente transformar esse descarte, transformar em um produto que vai ser utilizado como fertilizante natural. Então, pelo processo de compostagem, é possível recuperar os nutrientes presentes nesse resíduo e transformar eles em fertilizantes naturais. Então, em substituição aos fertilizantes químicos que são utilizados normalmente. Depois, um outro tema que nós conversamos, que vocês trabalharam lá na forma de uma atividade, é sobre a reciclagem. Então, hoje nós sabemos que existe uma norma técnica que envolve a reciclagem. Então, essa norma técnica, ela indica que, de acordo com o tipo de material, ele precisa ter indicação se ele é reciclável ou não. Então, aqui, pessoal, o exemplo de materiais plásticos. Só um minutinho que eu vou abrir aqui para ver se alguma pessoa vai entrar. Será que entrou? Não entrou. Então, de materiais, pessoal, que são identificados, né? Então, lembra que esse número aqui não indica qual é o tipo de plástico, mas não indica, na verdade, ele indica qual que é o tipo de plástico, porque tem gente que acha que o número indica quantas vezes aquele material foi reciclado, né? E isso não é verdade, né? Então, esse símbolo da reciclagem, e aí o número interno que vai me indicar qual é o plástico, né? Então, aqui o símbolo de papel reciclável, esse é o símbolo de papel reciclado, o símbolo do alumínio, o símbolo do aço, o vidro, e aí o descarte adequado, certo? Então, essa codificação, ela é muito importante, porque ela vai ajudar no processo de separação desses materiais e, consequentemente, direcioná-los para os processos de reciclagem, certo? Então, vocês devem ter visto que a quantidade de plástico utilizado é extremamente grande, né? Então, a gente já tem os impactos ambientais gerados pelos plásticos no nosso dia a dia, né? A quantidade que isso é utilizado e que eles se perpetuam, né? Porque a estabilidade deles é grande e, consequentemente, o tempo de vida deles no ambiente vai ser bastante elevado, né? Então, sem contar que, no caso da reciclagem, a gente economiza recursos naturais e economiza energia. Então, tem muita gente que é contra a reciclagem de alumínio, porque ela gasta muita energia. Realmente ela gasta, porque a gente precisa fundir o alumínio para transformá-lo em outra coisa, né? Mas o que acontece é que esse processo, embora ele utilize uma grande quantidade de energia, ele usa só 5% da energia utilizada para a produção do alumínio. Então, mesmo que essa quantidade seja grande, o que vai acontecer é que ela é muito menos, é 95% a menos do que se utilizaria no processo de obtenção desse alumínio, certo? Então, já é um avanço da gente saber o que é o que e o que realmente é reciclado ou reciclável, né? Então, aqui só para exemplificar alguns tipos de resíduos plásticos. Então, onde que está o PET? Embalagem de refrigerante e produtos de limpeza. Então, pessoal, existe muita utilização de PET? Vocês acham que é muito PET que tem aí no meio? Eu acho que tem bastante, professora. Tem bastante porque ele está relacionado a quê? Refrigerante, embalagem de produtos de limpeza. Isso. E, bastante coisa. e onde que ainda não tem PET, pessoal? Porque aqui o PET, ele é utilizado como embalagens de refrigerante. E a gente conclui que existe uma grande quantidade de PET por aí. É só ver em beira de rio, né? A gente vê que tem embalagem. O PET, ele é denso,
então mais denso que a água, então, consequentemente, ele afunda. Então, nos assoreamentos dos rios e no mar, pessoal, a gente tem muita embalagem PET, né? Mas que poderia ser pior. Por que poderia ser pior, pessoal? Porque esse PET, dependendo do consumo, ele seria muito mais descartado. Alguém tem ideia em que mercado que a embalagem PET tenta entrar e ainda não conseguiu? Por questões de propriedades físicas e químicas da própria embalagem PET? Não. Não tem nem ideia, pessoal, uma bebida que poderia ser embalado em material PET? Se alguém Oi, for falar, pode falar. consegui ligar meu microfone aqui. Seria cerveja? Seria cerveja. O que acontece, pessoal? A cerveja é a bebida mais consumida no mundo. Se ela tivesse, se ela for utilizar embalagem PET para isso, vocês conseguem enxergar o tanto de PET que ficaria no meio ambiente? Ah, sim, eu entendi que seria alguma bebida que poderia ser embalada. Eu entendi que não é embalada, é Então, cerveja. a cerveja, ela O consumo poderia. é enorme, né, professor? E o bom é que o alumínio, o pessoal acaba usando isso como um ganha-pão, né? Que é a reciclagem do Isso, alumínio. isso. Pessoal, existe aí vários institutos de pesquisa e o meio cervejeiro, eles buscam adequar o PET para que ela possa ser utilizada para embalagem de cerveja, mas eles ainda não conseguiram. Então, vocês imaginam Graças a Deus, se né? para nós, né, que temos esse olhar crítico, sim, mas geraria muito PET, consumiria muita matéria-prima para a produção desse PET. Mas existe problemas físico-químicos. Vocês sabem que se fala que o refrigerante de embalagem de vidro ele é diferente da embalagem PET. Isso é verdade ou mito? Já ouvi muito isso e nunca vi muita diferença não, mas assim, não sei dizer assim, na minha experiência eu não senti muita diferença, mas já ouvi bastante. Alguém sente diferença, pessoal? Ninguém sente a diferença nas duas embalagens? O vidro dura muito mais tempo, né, no meio ambiente, não tem tempo de que ele acaba. Isso. Dura mais tempo do que Isso. o PET. Isso. Na verdade, as duas embalagens são problemáticas, tanto o vidro como o PET, né? Mas tem diferença, pessoal, no sabor, principalmente do refrigerante. E a embalagem, o refrigerante na embalagem de vidro, para quem gosta de muito refrigerante, diz realmente que é muito mais gostoso, né? E tem diferença de sabor. Por quê? Porque, na verdade, existe um processo de difusão gasosa. Então, consequentemente, ele pode alterar o sabor do produto. E por isso que refrigerantes embalados em PET, eles têm um tempo de durabilidade ou de data de validade menor do que os que estão em vidro, certo? Mas só para ilustrar para vocês que o PET é muito utilizado, então vocês imaginam se tivesse o mercado cervejeiro, né? O quanto de PET ainda a gente teria desperdiçado. A gente tem o polietileno de alta densidade, que é tubos para líquido e gás, embalagem de produtos químicos e cosméticos. Então, eu olhando, eu não consigo perceber a diferença de um plástico para o outro. Eu preciso ler o nome e a identificação. Então, o policloreto de vinila, que é o PVC, que está em calçados, tubulações, revestimentos de cabo elétrico e frasco de água. O polietileno de baixa densidade, que são filmes flexíveis para embalagem, saco de lixo e embalagens de alimento. E todas as sacolinhas, pessoal, de supermercado. O polipropileno, que é mais utilizado para equipamentos médicos e cirúrgicos, seringas, potes de margarina e algumas utilidades domésticas, como vassoura, rodo, e outros, e o poliestireno, que é o isopor, né, que ele é utilizado desde material escolar, copo descartável, aparelho de som, mas agora também, pessoal, muito utilizado na construção civil,
né? Porque o isopor, ele é um isolante térmico. Então, hoje, existem telhas que a gente chama de telhas sanduichadas. Então, tem uma telha e tem o isopor e tem a outra telha, que é uma forma de minimizar o aumento de temperatura dentro das casas, certo? E outros plásticos, né, que estão na composição de CD, de alguns eletrodomésticos e outros plásticos especiais, né? Então, que todos esses plásticos, com exceção desses outros aqui, lembra que eles são polímeros termoplásticos e eles podem ser fundidos sem alterar a composição química deles. Então, todos esses, que é 95% do que está no nosso dia a dia, são substâncias recicláveis, mas infelizmente elas não são recicladas. Por quê? Porque também existe uma questão de mercado. Tem época que o PVC está em alta, tem época que o PET está em baixa, e aí eles vão dar preferência para aqueles materiais que têm um maior custo, né? Para que a lucratividade também seja maior. Então, aqui algumas cores, né? Então, o vermelho, que significa plástico, o azul, papel e papelão, o verde, vidro, o amarelo, metal e o marrom, os resíduos orgânicos, né? Então, que na verdade tudo isso faz parte de resoluções, né? Que identificam o tipo de resíduo. E o cesto que os contém, né? Então, que eu não precisaria ter rótulos, né? Só as cores já seria possível, então, identificar o tipo de resíduo. Aqui, pessoal, alguns exemplos de materiais e o tempo de vida médio de decomposição. Então, tem alguns, pessoal, que esse tempo é indeterminado. Ou seja, se o alumínio eles colocam que é mais de 500 anos, se ele colocou aqui que o tempo é indeterminado, então, na verdade, a gente não tem como contar o quanto de tempo que isso vai demorar para sofrer uma degradação. E eu não sei se eu comentei com vocês que os processos de degradação de materiais, pessoal, qualquer tipo deles, segue uma cinética que a gente chama cinética de meia-vida. Então, o que acontece? A gente mede esse período de decomposição por meio desses tempos de meia-vida. O que vem a ser o tempo de meia-vida? É o tempo necessário para que metade da massa do meu... Desculpa, é o tempo necessário para que metade da minha massa se transforme em outra coisa. Então, por exemplo, eu tenho lá 100 quilos de isopor. Ou, não, vamos pensar do nylon, que o tempo de meia-vida dele é 30 anos. Então, o que vai acontecer? O tempo de meia-vida é o tempo que ele demora para degradar 50%. Então, o tempo de meia-vida dele vai ser, tô só chutando, pessoal, eu tô falando 30, mas na verdade aqui ele colocou como tempo médio de decomposição total. O que eu vou falar é de tempo de meia-vida, que é o tempo necessário para que eu tenha decomposição da metade. Eu exemplifiquei aqui o nylon. Então, o nylon, supondo que ele tem um tempo de meia-vida de 30 anos. Então, se eu tinha 100 quilos, passado o primeiro período de meia-vida, ficou quanto? Sobrou quanto de nylon no meio ambiente? Quanto 50? que fica? 50. Aí vai passar um outro tempo de meia-vida. Quanto que vai ficar do meu nylon? Seria 0? Então, não é 0. Porque lembra que o tempo de meia-vida é metade do tempo, o tempo necessário para que eu tenha degradação de metade do meu material? Então ficaria 25. 25. Passado mais um tempo de meia-vida, ficaria quanto? Não ficaria metade de anos? 12,5. Passado mais um tempo de meia-vida, ficaria 6,25. Passado mais um tempo, 3,12. Passado mais um tempo, 1, alguma coisa. E assim vai. Então, vai chegar a 0? Não. Não, porque sempre vai ter a metade da metade, certo? Então, e isso pode ser muito tempo, né? Então, aqui ele colocou tempo médio de decomposição, mas existem
existem não. Na verdade, quando a gente se referencia a um material, a gente fala desse tempo de meia-vida, né? Então, mesmo assim, que se fosse tempo de meia-vida ou não fosse tempo de meia-vida aqui nessa tabela, o tempo é muito grande. Então, vidro, isopor, esponja. Que esponja é essa, pessoal? Essas esponjas plásticas de cozinha, né? Dessas amarelinha e verde, né? Então, ela é muito duradoura. Às vezes não para a gente usar, né? Mas o tempo que ela vai ficar no meio ambiente. Tanto, pessoal, que ela veio para fazer concorrência com as palhas de aço, que é o Bombril. E aí conseguiu entrar nesse mercado e a propaganda das esponjas de aço é que elas desaparecem no ambiente, elas não poluem, enquanto que essas esponjas normais, elas poluem muito, né? Porque são materiais estáveis e, consequentemente, não vai degradar com tanta facilidade. Então, os materiais cerâmicos, que eles também são bastante estáveis, os pneus, que é também um problema ecológico, um problema de meio ambiente extremamente grave, porque a gente utiliza muito pneu. O pessoal é da casa de bilhões, né? O mundo tem bilhões de pneus. Então, imagina que se o tempo de decomposição dele é indeterminado, o primeiro pneu que foi criado lá se não me engano, foi o Bosch, né, que desenvolveu o processo de vulcanização para a produção da borracha e, consequentemente, de pneu, existe ainda, né? Porque ele é extremamente estável. O que a gente tem visto hoje é uma movimentação para reutilizar o pneu. Então, cortar em pedaço, ou fundir, transformar em outra coisa, né? Tapete de carro, por exemplo, né? Mas ainda essa quantidade é extremamente pequena, é ínfima, né? Nem entra na estatística do quanto de pneu que é reciclado. Depois o alumínio, que a gente já tem uma utilização dele e também os processos de reciclagem bem conhecidos e claros. Os plásticos, eles podem durar aí 450 anos ou até mais, né? Aqui ele generalizou, mas aqui embaixo ele coloca que a embalagem PET é mais de 100 anos, né? Os plásticos, então, 450, os metais, 450, o nylon, que é um material polimérico também, 30 anos, o aço, mais de 100 anos, que lembra que são metais misturados, então, que apresentam uma alta estabilidade, as gomas de mascar, que é uma borracha derivada também do petróleo com muito açúcar e corante, né? Os filtros de cigarro, que são fibras de celulose, aproximadamente 5 anos, papel e papelão, 6 meses, a embalagem PET, mais de 100 anos, e as sacolas plásticas, que a gente viu que é o polietileno de baixa densidade e que tem durabilidade mais de 100 anos. Então, quando a gente vê foto de lugares com deposição inadequada de resíduo, a gente vê aquele monte branco, que na verdade aquele monte branco são sacolas plásticas, né? Então, realmente é um super problema ambiental e ela vai parar em tudo quanto é lugar. Até no bico da ave, até no estômago da tartaruga, né? Então, isso tem mobilidade no ambiente, né? Mas lembrando que muitos deles aqui, eles não apresentam toxicidade, certo? Então, a problemática envolvida não é com as questões de saúde, mas a própria questão que envolve o meio ambiente. E aí a Carta São Paulo, né? Quando a gente fala, bom, só vou concluindo aqui. Pessoal, deu para perceber, né, esses exemplos e o como que eles estão no nosso dia a dia, certo? Então, e que é possível implementar em algum empreendimento que envolva alimentação, né? E até utilizar isso como uma forma de propaganda. E aí, lá naquele congresso que eu comentei com vocês, que foi a 4ª edição desse congresso internacional, né? Em 2010, eles propuseram o que foi chamado de Carta São Paulo. Então, em uma das mesas de discussão, eles se perguntaram o que a gastronomia poderia fazer pelo planeta. O que a gastronomia tem a ver com isso? Lembra que a gastronomia, ela mexe com o alimento, e que o alimento, ele está
hiper relacionado com as questões que envolvem o meio ambiente. Então, espero que isso tenha ficado claro. Então, reuniu um grupo, e aí esse grupo começou a pensar o que a gastronomia poderia fazer pelo planeta, e aí, depois de muito pensar e discutir, eles escreveram essa Carta São Paulo, que é uma carta signatória, né? Então, as pessoas que têm a mesma intenção assinam, e ela acaba sendo uma carta de intenção. E aí, as pessoas, então, que assinam, concordam com essa intenção e começam a gerar essa intenção, certo? E ela tem alguns pontos. Pessoal, eu preciso parar 2 minutinhos só para tomar uma água. Pode ser? Uhum. Então tá bom, eu já volto. Sim. Então é 1 minutinho, eu volto, pessoal. Então vamos voltar, pessoal. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Conseguem enxergar, então, todos aqueles aspectos? Conseguem enxergar isso dentro de uma cozinha? Sim. Sim. É, bem claro, né? Então vamos lá. Então, o que de intenção tinha nesse documento da Carta São Paulo? Né? Então, nessa carta nada mais tem, pessoal, do que aqueles fundamentos da gastronomia sustentável, que é conhecer o alimento, né, a origem do alimento, conservar os meios e as condições que dão origem ao alimento, que remete ao desenvolvimento regional, preservar, valorizar e promover as qualidades naturais do alimento, assim como seu uso saudável, né, que isso remete a utilizar fertilizantes naturais, uma menor quantidade de praguicidas. Então, utilizar todo o alimento que adquirimos e, dessa forma, minimizar desperdícios, remunerar adequadamente os produtores de alimento, inclusive pelos seus serviços ambientais providenciados para a sociedade,
aplicar conhecimento e tecnologia inovadora para valorizar a diversidade e a qualidade do ingrediente, assim como seus usos, e honrar e respeitar diariamente, pessoal, o ato de comer e de preparar a comida, que ele acaba, esse honrar e respeitar, embora ele fala do ato de comer e de preparar, é claro que esse honrar e respeitar, ele remete a todas essas ações, que de certa forma, para todas as ações que nós temos aqui anteriormente, ele vai ser uma forma de honra e respeito ao próprio alimento, né? Então ele coloca nesse honrar e respeitar diariamente o ato de comer e preparar a comida como aquela questão histórica envolvida e a tradição envolvida no ato de comer, certo? Que é uma das definições lá da gastronomia sustentável. Então, para quem nunca viu, alguém já tinha ouvido falar dessa Carta São Paulo, pessoal? Não. Não? Então, a carta completa é essa daqui, né? Então, é disponível no site Prazeres da Mesa, né? E ele fala de tudo. Então, esses aspectos que eu enumerei para vocês de 1 a 7 são aspectos e ações que podem ser feitas numa escala micro, né? Então, quando eu penso num empreendimento, quando eu penso na minha empresa, quando eu penso em eu manipulando o alimento, né? Mas que essas ações, elas acabam remetendo a uma questão macro, né? Que envolve também o meio ambiente. Então, essas questões macro são esses pontos iniciais que ele coloca, como se fosse aquela preocupação relacionada ao planeta, vamos dizer assim, né? Então, que essas pequenas ações que nós individualmente podemos fazer, eu ou a minha empresa, né? Ela vai ter um efeito maior para o planeta, que são esses pontos elencados inicialmente, que é a diminuição dos gases que provocam a mudança climática global, a diminuição e tratamento de resíduos, a manutenção e manejo dos recursos hídricos, a recuperação e manejo sustentável de recursos florestais, preservação e valorização da diversidade, incluindo a cultura gastronômica das comunidades locais, a proteção e uso da biodiversidade em todos os biomas e capacitação e financiamento da produção familiar, assim como a sua inserção nas cadeias adequadas. E aí, então, ele coloca isso daqui como uma preocupação geral, né? Ele coloca no momento em que as forças econômicas e políticas não conseguem dar seguimento adequado às demandas das sociedades por ações que orientem o desenvolvimento agrícola, industrial e do consumo de serviços em prol dessas questões macro, né? E aí, inspiradas em motivos e motivados, né, por iniciativas locais e até mesmo mundiais, né, que envolve todos os atores, né, eles acabam escrevendo essa carta e propõem essas ações. Então, as definições e aditamentos aos princípios acima, bem como o desenvolvimento de critérios que venham orientar o cumprimento de cada princípio, serão sugeridos e discutidos por quem assinou a carta, né, nos foros em que será dado continuidade a esse diálogo ampliado e aumentado, né? Então, essa foi a primeira carta de intenção com relação aos cuidados e o caminho, né, uma diretriz, vamos dizer assim, para o caminho de uma gastronomia sustentável, né? Ou a pegada da gastronomia e sustentabilidade. Que, se a gente for pensar, são ações simples, né? E que pode trazer um resultado e um impacto bastante significativo quando a gente pensa no meio ambiente como algo global, né? E não apenas como uma linguagem local, certo? Então, de projeção é isso. Então, a gente consegue fechar, né? Que com essas ações elencadas na Carta São Paulo, a gente consegue remeter para cada uma das aulas que a gente teve ao longo do curso, certo? E aí você fala assim, mas na prática, como que fica isso, né? Deixa eu só desligar a projeção.
Então, na prática, como que fica isso? Né? Porque é muito bonito, que nem na turma da manhã, um rapaz falou assim, professor, é muito bonito, é muito útil, só que na prática, né, a senhora sabe como que é difícil acontecer, né? Eu acho que precisa ter a boa intenção, né? A gente precisa conhecer e ter o despertar, para que depois você inclua essas coisas no que a gente chama de processo, né? Então, é um assunto que essa questão da gastronomia e sustentabilidade é um assunto que tem sido notícia em diferentes meios de comunicação. Então, eu vou projetar para vocês, pessoal, 3 matérias que saíram em meios de comunicação da área da gastronomia, para vocês verem como que isso funciona. Então, desde revistas da área, mas também de publicações do SENAC, por exemplo, promovendo essas questões de gastronomia e meio ambiente, certo? Essas 3 matérias, pessoal, elas estão disponíveis no Aprender. E aí vocês vão utilizar ela para outras coisas. Vou projetar aqui, aí vocês acompanham a leitura junto comigo. Todo mundo enxerga essa aba do Aprender, pessoal? Sim. Então, ó, a primeira matéria, ele fala sobre a gastronomia sustentável vem mudando o mercado da alimentação. Então, aqui, né, ele coloca que os consumidores cada vez mais exigentes, né, a gastronomia adere à sustentabilidade e oferece diferenciais proporcionando experiências multissensoriais. E aí ele comenta sobre o como que a sustentabilidade vai impactar o setor de alimentos e bebidas, né? E que essa exigência vai necessitar no desenvolvimento de iniciativas que vão abranger o ciclo de vida completo dos produtos envolvidos, que vai desde o plantio, né, do como que esse alimento foi produzido, o momento que o alimento está sendo consumido e depois o resíduo que ele é gerado, né? Então, de se pensar em toda a cadeia do alimento. E, claro, pensar no alimento como algo mais natural e também nutritivo. E aí, ele coloca na prática o que vai ser, né? Então. Professora, não abriu a matéria, tá só aqui no Aprender ainda. Ah, caramba. Tá que abriu em outra janela, peraí. Então, vou ter que parar uma e começar outra. Não é janela, é aqui. Então, aqui, ó, agora vem. Enxergam agora, pessoal? Agora abriu. Tá. Então, na prática, pessoal, 4 coisas, por exemplo, que pode mostrar a sustentabilidade da gastronomia. A redução de desperdício de alimentos, que está lá na Carta São Paulo. A diminuição da geração de resíduos, porque se você reduz desperdício, consequentemente, você diminui resíduo. A proteção das espécies em perigo de extinção, né? Ou tem alguns restaurantes que boicotam algumas empresas que não tratam bem o animal, né? Então, que não segue os princípios de cuidados e conforto de animais, né? A valorização da agricultura familiar e pecuária sustentável, que isso vai de encontro com o desenvolvimento local, né? Então, elencou 4 pontos que, de repente, isso pode estar num quadrinho na entrada de um restaurante, por exemplo, né? Então, o foco na experiência, então, ele relata aqui nessa matéria, dentro do contexto turístico também, que isso pode levar também ao desenvolvimento da gastronomia sustentável. Então, um lugar que as pessoas vão para se alimentar, mas que ali ela consegue ver um lago de onde o peixe é
trazido para a cozinha, ou a horta, ou o pomar, né, de frutas, então, que é fonte de matéria-prima para o próprio restaurante, né? Então, a leitura dessa matéria é bem simples, né, mas que ele dá o exemplo aí da gastronomia sustentável. Uma outra matéria também, que ele fala que a gastronomia sustentável pode ajudar o planeta, vou projetar aqui também. Então, aqui a revista Dom Total é do final de 2019, então ela é recente, que ele coloca que como a gastronomia, então, pode ajudar o planeta, né? Então, que alguns chefes, né, já vêm buscando combater esse desperdício, que, na verdade, lembra que eu falei para vocês que isso vai impactar também as questões econômicas, né? Então, ele coloca que também dos consumidores mais exigentes, que já pensam num planeta mais sustentável, e que a gastronomia, então, ela tem que oferecer diferenciais e experiências aí relacionadas a isso. E coloca que a gastronomia sustentável é um movimento que convida a modificar a conduta dos negócios e repensar a forma de produzir e descartar alimentos. Então, isso daqui define, aplica, na verdade, aqueles princípios da gastronomia sustentável, né? Então, a mudança com o objetivo de se adotar uma prática sustentável vai desde modificação na gestão operacional, logística, ciclo produtivo, energia, a origem de produto e safra, sazonalidade, regionalização, desperdício, destino de resíduos e até na composição dos cardápios que o restaurante oferece. Olha que bacana. Então, é possível pensar em cada uma dessas coisas. E aí, aqui ele relata as experiências, né? Um chefe de cozinha, Eduardo Batista, coloca que quem trabalha em uma cozinha conceito, seja de bistrô renomada, até por virtude de cortes e apresentação, há sempre perdas de alimentos, que ele trabalhou em cozinhas de restaurantes renomados e pôde perceber que se jogava muita coisa fora. O descarte impacta no preço e na própria sustentabilidade. Vem de uma necessidade global a questão do desperdício que realmente precisa ser evitado. E aí fala da experiência dele, fala dos desafios, né? Então, quando pensa em Belo Horizonte, a população é conservadora, sempre vai nos mesmos restaurantes, senta nos mesmos lugares, e que para experimentar um prato diferente é bem difícil, né? E aí vai falando da tendência da alimentação saudável, que também impacta nisso tudo, né? Então, numa outra matéria também fala dessa pesquisa da Mintel de 2019, que os consumidores estão preocupados com a saúde e sustentabilidade, né? Então, que 52%, por exemplo, pensam numa alimentação mais saudável, que tem uma menor quantidade de açúcar, né? Então, novos comportamentos. E aí fala da questão da aplicabilidade desse conceito. Então, também uma matéria de um linguajar simples, né? E que vale a pena ler. Né? Então, no final, ele coloca que mudar de comportamento, pensar em uma questão ambiental mais abrangente, vai demandar tempo, conscientização, e não há algo que acontece do dia para a noite, né? Mas é algo que traz viabilidade e que é possível se implementar, certo? E aí tem uma outra, que eu também vou colocar para vocês. Que é da Food Magazine, e que ele também fala da sustentabilidade na cozinha. Então, que aqui ele já fala que a adoção das práticas gera economia, uma vez que a adoção reduz custo de água, energia e matéria-prima. E aqui ele também dá exemplos de algumas empresas, né, já preocupadas em adotar isso,
né? Então, ele coloca que a adoção de práticas sustentáveis em cozinha traz vantagens em todos os aspectos, econômicos, ambientais e sociais, além de trazer o benefício para o planeta, gera economia, uma vez que a adoção dessa prática reduz os custos, né? E aqui ele relata, pessoal, alguns exemplos, né? Fala dele, da experiência dele, mas coloca alguns exemplos de outros empreendimentos que atendem essa questão da gastronomia sustentável, né? Então, o município de São Paulo, né, tem uma portaria que proíbe que os resíduos de óleo e gordura sejam descartados no esgoto. Esses resíduos devem ser armazenados em recipiente próprio e depois ele é recolhido, né, e utilizado aí na fabricação de sabão, tinta e biodiesel, né? Então, controle, falam de controle de estoque, de fornecedor, de água e energia, e também é interessante porque ele conta o estudo do caso, né? Ele conta situações de que é possível trazer a gastronomia e sustentabilidade, e até conta um caso de sucesso, né, que envolve aí a gastronomia e sustentabilidade. Então, para mostrar para vocês, pessoal, que é possível adotar essa medida da gastronomia e sustentabilidade. A gente nem acabou conversando, pessoal, de saber qual que é a intenção de vocês, né? Vocês fazem gastronomia para quê? Pensa em montar um restaurante, um empreendimento, ou para saber cozinhar, ou para porque tem o gosto para isso. Como a maioria de vocês é jovem, não sei se está fazendo o curso só para aprender a cozinhar, né? Imagino que vocês têm uma ambição maior. Qual que é a pretensão? Jovem nada, professora. Não? Eu tenho já 31. Ai, meu Deus, que jovem senhora é essa, hein, Mas Mayumi? eu creio que todo mundo, assim, tem um sonho de abrir alguma coisa, né? Uhum, Poucas pessoas que eu conheço ali, pelo menos da nossa turma, faz como um hobby. A uhum, Andressa, por exemplo, é como um hobby, mas de um tempo para cá já peguei ela falando de futuramente abrir alguma coisa. é, Então a gente acaba sendo cativada a querer abrir alguma coisa no futuro e não uhum, ficar só nesse conhecimento que a gente tem, né, que a gente acaba tendo no curso, mas eu acho que todo mundo pensa assim em abrir, em abrir alguma coisa ou ter alguma coisinha. uhum. É porque o curso também ele traz essa pegada empreendedora, né? Por ser É, é tecnólogo. diferente de tudo que a gente vê, né, ou tem um conhecimento, então abrange Uhum, muita coisa, então a gente acaba vendo que tem mil possibilidades em trabalhar com a cozinha e não só num restaurante ou essas isso, coisas. isso, Eu, exatamente. eu acredito que, assim, é uma. Até por lado desse puxando para esse lado do plano de negócios e tal, tem muito foco nisso, Uhum, e que o grande lance para a pessoa, para o cozinheiro, a pessoa que quer ser chefe, ou ela empreende, né, em algum restaurante que já é muito bom, ou uhum, ela vai seguindo esse caminho, assim, de começar numa coisa básica do que ela gosta e depois ir se aprimorando, porque o curso, ele é muito técnico, tem muita base de muitos lugares, mas, pô, não demanda tempo, né, sabe? Você precisa de tempo para você ser um grande chefe. uhum. Eu não vejo, na maioria dos grandes chefes que eu vejo, é difícil você ver uma pessoa nova, porque a pessoa já viajou bastante, a pessoa já trabalhou, Sim, ou já trabalhou em muitos lugares, É, então faz todo demanda um tempo, sabe? Então, tipo assim, eu, por exemplo, por já pensar mais ou menos assim, eu já sei que algo que eu posso fazer agora, que eu já até pretendo fazer, talvez até antes de terminar o curso, é começar um delivery, por exemplo, de hambúrguer, que aqui em Prudente é bem forte. uhum, Aí eu já vejo alguma deficiência e tento usar isso a meu favor. Aí de um delivery eu posso depois abrir uma loja física desse mesmo hambúrguer, ou então depois me especializar em alguma outra coisa e ir trilhando esse caminho, sabe? Até eu poder sim, ter dinheiro para viajar, para ver o que eu gosto, uhum, por
cozinha italiana, ir lá e conhecer de fato como as pessoas fazem, como é, porque, igual eu falei, é muito técnico na faculdade, mas a gente vê pouco, né? E também demanda esse tempo. Então, eu acredito que quem quer se tornar, né, um chefe, quer conhecer bastante coisa, ter uma ambição bem grande assim, tem que trilhar esse caminho, né? E acho que é isso que eu tô procurando por agora. Legal. Mas é isso. Por mais que o curso são 2 anos, é pouco tempo. É muita coisa, que nem o falou, é muita técnica. Então, a gente aprende o básico, a gente tem que ter o nosso interesse em se aprofundar. E muita gente acha que gastronomia é chegar e já cozinhar, mas a gente tem muita teoria, muita história Nossa, da gastronomia, muita. cálculos que a gente estava tendo em alimentos e bebidas. Então, acho que algumas pessoas chegam até a desistir pelo quão trabalhoso é você ter qualquer coisa, a responsabilidade que você tem que ter para conseguir levar à frente. E Não, é porque é muito além da cozinha, né? É muito além do cozinhar, né? sim, e é tipo assim, trabalhoso e você tem que dar tempo ao tempo. Não adianta você chegar e querer fazer tudo, sabe? Não adianta. Vai ter um dia que você vai estar bem, vai ter outro dia que você vai estar melhor. Às vezes você faz, tipo, desde que eu aprendi a fazer molho bechamel, por exemplo, que é o molho branco, todas as vezes que eu faço fica diferente. Então, tem que dar tempo ao tempo de eu fazer e refazer e refazer e ver o que eu tô errando, ver o que tá mudando e o porquê que tá mudando, e entender cada coisa para poder chegar no nível de falar assim, nossa, não, eu sei fazer, Isso, eu entendo. exatamente. E acho que isso é um lado, assim, às vezes a gente até reclama, mas é um lado que torna a gastronomia ser o que é, né? Não, Então, é aperfeiçoamento eterno, né, pessoal? Então, hoje a gente vê os grandes chefes que eu assisti, teve um evento ano passado aqui na universidade, um cara super simples, ele contando a trajetória dele, e uma das que o torna famoso é a parte que eu não vou saber falar o nome, mas é aqueles Macron que chama? Que parece, eu vou falar que é umas bolachinhas. não conheço. Ai, macarrão, alguma coisa assim. Macarrão. Macarrons. Isso, né? E que quantas vezes ele passou, porque tem uma temperatura exata para o negócio não murchar, para ficar de tal jeito, e que quantas fornadas que ele não jogou fora até o negócio sair. E não é que de sair uma vez, né? De que é aquilo que você falou, de fazer e ter uma constância do jeito que saía, né? Então acerta uma vez, mas aí depois erra um monte de vezes, aí acerta de novo. Então, o quanto de vezes que ele treinou e fez até que ficasse Eu acho certo. que o exemplo maior que a gente já teve até hoje na faculdade é com o chefe André. A gente aprendeu, a gente achava que era assim, ele ensinou a gente a fazer ovo frito, omelete, ovo mexido. Omelete eu fiz mais de 15. Ele falou, não, tá bom, refaz, refaz. Então, ele fez, acho que todo mundo refazer até ficar da maneira que ele ensinou. O pessoal do primeiro termo ainda não passou, mas ele, além da história dele, que você percebe que ele demorou muito tempo para chegar onde ele está, que ele começou assim de lavar prato e foi subindo de Muito. cargo, e ele é um excelente chefe, e ele ensinou isso pra gente, a persistência de fazer um prato até chegar o que tem que ser feito. A perfeição, né? Que é aquela Exato. história da busca do prato perfeito, né? É. Bom, pessoal, então, a Beatriz e a Isabela estão por aí? Querem comentar alguma coisa? Ah, tá tranquilo, é meio que isso que eles falaram mesmo, e é isso. Pessoal, mas aí vocês conseguem enxergar alguma das propostas da Agenda São Paulo no dia a dia de vocês, de aplicar isso? Eu vejo que já está até bastante
já bastante normal falar disso, né? Adiantado, né? Sim, eu vejo que o pessoal mesmo do quarto termo está fazendo o TCC deles sobre um restaurante que seja sustentável, que use produtos orgânicos e tal, de tudo que a gente estava comentando. E é muito bacana porque a gente vê coisas, né, simples e, tipo, eles fizeram um bolo de cenoura com chocolate lá. Sabe? É uns negócios simples, mas que se você dá atenção a umas técnicas legais, não se torna algo ruim, né? Por exemplo, um negócio que foi um forte exemplo disso. Uma nutricionista, uma vez na igreja que eu ia, ela quis fazer, tipo, dar uma palestra sobre alimentação, coisas que poderiam ser boas para a saúde e tal. E a galera da igreja era muito mais antiga e tal. Porém, só que tipo, ela era nutricionista e ela não manjava muito de cozinha, né? Vamos entender. Então, ela, tipo, foi um jantar e ela marcou como um jantar e tal, a gente foi lá. Aí foi engraçado, porque assim, a palestra dela foi muito boa, você via que ela ficava agoniada e assim, nervosa, porque elas viam muitos casos, tanto na faculdade quanto lá na HR, onde ela trabalha, que o pessoal, devido à alimentação ruim, chegava lá passando mal e tinha um problema X ou Y. Enfim, só que não chegou depois e ela, tipo assim, fez 4, 5 tipos de salada, sabe? Bem simples e, sei lá, um chá ou outro. E, sabe, e fez só aquilo. E então eu falei eu tava até comentando com a minha esposa, eu falei assim, caraca, ela fez um negócio muito bom, só que assim... Não fez sucesso. Não, tipo, ela fez um negócio muito bom, só que no finalzinho ela cagou tudo, porque ela não pensou que, ainda mais por ser uma pessoa tradicional, a galera precisava comer algo que fosse gostoso, sabe? Assim, a salada era boa, mas era só uma salada, sabe? Mas hoje, se tem muita coisa boa, carne de produtor pequeno, sabe? Muita coisa boa que você pode fazer, até sobremesas e tal, que é sustentável, que é benéfico à saúde, que é muito mais nutritivo e tal. E ficou, tipo, todo mundo assim, tipo, não dá pra comer só salada, tá ligado? E Eu acho que realmente tinha razão, sabe? essa nutricionista foi bem infeliz, né, coitada? Sim, Porque coitada. todo mundo remete a nutricionista como algo ruim. E eu vejo a evolução deles, que antigamente eles passavam coisas surreais, caríssimas e super difícil de achar. Queijo de búfalo de não sei da onde, assim. Hoje em dia eles passam, né, nutricionistas atualizados, bem formados, Isso. e o que as pessoas remetiam nutricionista como folha, coisas impossíveis. Hoje eles passam alimentos de super fácil acesso para gente, simples, uma preparação fácil e rápida e funcional, que não vai fornecer só o emagrecimento, mas sim benéfico para nossa saúde, cabelo, tudo. E o prazer no comer, né? Exato. Sim. Então foi bem assim mesmo, sabe? Foi esse clichêzão mesmo. Aí, e foi, tipo, isso não faz nem muito tempo, foi acho que no começo do ano. Aí eu fiquei assim, caramba, cara, é até triste de ver, porque ela conseguiu abrir a mente de todo mundo no começo, e na hora, assim, de mostrar o que era para mostrar, sabe? Não foi. Parece que deu um passo até para trás. Você, Eliseu, que não é nutricionista, você teve o básico de aula com a professora de nutrição na faculdade, já tem uma noção melhor do que oferecer para as pessoas. Sim, sim. Mas assim, porque ela muito se preocupou de falar das coisas ruins, né, que ela estava vendo e tal, mas não se preocupou da comida em si, em indicar as coisas assim, que hoje em dia já está bem mais tranquilo do que igual a Mayumi falou, né, que antigamente o pessoal pensava muito que nutricionista é folha e tal, salada, e ela fez exatamente isso. Que era castigo, né, na verdade. Por isso que
Pois é. Que as nutricionistas hoje, elas mudam a pegada, né? Então, elas veem a rotina e o que gosta para poder ficar o mais próximo, né? E não se privar, né? Então, pessoal, eu encerro os tópicos da disciplina, né? Então, a gente viu em cada uma das aulas um eixo que envolve a gastronomia sustentável, né? E pensando nas questões, na sustentabilidade do meio ambiente, mas que a gente viu em cada ponto que é possível trazer também outra sustentabilidade quando você aplica a sustentabilidade do meio ambiente, né? Quando a gente pensa na gastronomia sustentável em questões ambientais, que ela vai trazer também sustentabilidade financeira. Então, que a gente pode ver que as coisas elas acabam sendo interligadas, né? Que existe uma intersecção geral em todas as ações que são feitas quando a gente pensa numa gastronomia sustentável. Então, é tendência, né? Então, os restaurantes hoje têm essa preocupação, vocês vão ler lá com cuidado, a matéria que eu coloquei para vocês, e vocês vão verificar que existe aplicabilidade. Tem um outro artigo que ele está na outra aula, que não sei se vocês chegaram a ler, eu vou mostrar ele aqui para vocês, e aí ele pode colaborar na atividade. Vou mostrar aqui. Que é esse artigo aqui, ó. O artigo Aproveitamento Integral dos Alimentos, um caminho para a gastronomia, o desenvolvimento de condimentos a partir de frutas e hortaliças, a metodologia de avaliação de um cardápio sustentável, gastronomia e sustentabilidade, uma análise da percepção da sustentabilidade ambiental. Na verdade, eu já tinha postado essa aula aqui, né, na aula não presencial, mas é que eu não tinha falado sobre ela, né, mas que tinham os artigos de apoio aqui. E nessas matérias a gente vê algo mais aplicado de chefes falando, né, então aqui artigos científicos, mas que se vocês não leram, vale a pena ler, né? E essas matérias. Então, de que a gente vê que não é algo que é isolado, que é uma utopia, que não é possível aplicar. Não, com ações simples, é possível sim a gente aplicar. Desde que você, mas como? Desde o momento que você pensa em diminuir os desperdícios, de você economizar água, de você utilizar o utensílio adequado, de você pensar na reciclagem dos materiais que utilizam ali na cozinha, né? Então, que é possível trazer essa gastronomia sustentável para o próprio dia a dia, seja do empreendimento ou no seu delivery de hambúrguer, né, Eliseu? Ou em qualquer coisa que você vai fazer, né? Então, é possível implementar os itens daquela carta de intenção de uma maneira muito simplificada, porque aí, de pouco em pouco, a gente vai chegar, né, vamos pensar do pouco micro, né, a gente gera os impactos no macro, que é esse que é o objetivo, né, pensando nesse momento em que o planeta passa, pensando no momento em que a população, o momento que a gente vive, né, o momento que a população vive hoje, então que essas ações que são simples, elas podem sim ser bastante viáveis, certo? Então, com isso, pessoal, eu encerro o conteúdo da disciplina. Ainda fica para vocês uma atividade, que é uma elaboração de texto que fala da gastronomia do cardápio sustentável. Que aqui, pessoal, eu acabei colocando uma resolução que foi definida no diurno, mas se vocês quiserem, a gente pode alterar. O que eu propus para o diurno? Deles escreverem um texto, que é a proposta para vocês também, mas que é possível a gente escrever um texto no formato wiki. O que é o formato wiki, pessoal? É o mesmo wiki do Wikipedia, né? Que é você escrever um texto em várias mãos.
Então, tem uma ferramenta aqui no Aprender, que daí eu disponibilizo, monto o grupo, e aí cada um contribui. Como que é isso? Um escreve uma parte, o outro vai lá, escreve por cima, corrige o que o outro escreveu e contribui. Que é uma ferramenta bem bacana. Ou o texto que cada um faz individual e me envia no formato de arquivo. Seria tipo um diário de bordo, professora? Porque a professora a Maíra, ela fazia isso. Mas é que Não, assim, um aluno falando sobre o que o outro falou. Ou seria todo mundo joga uma informação. isso, todo mundo joga uma informação no mesmo texto. Mas daí a professora colocaria isso disponível para a gente só jogar a informação pelo aprender? Isso, na verdade, é escrever o texto. Aham. Então, vocês, vamos supor que tá você e o Eliseu, aí você começa a escrever o texto, aí ele vai, complementa, corrige aquilo que você colocou, e aí depois, quando eu vou corrigir, eu enxergo a contribuição de cada um. Entendi. Que é bem bacana. Mas aí fica a critério de vocês. Se vocês quiserem fazer individual, a gente faz individual, mas se vocês quiserem fazer em dupla, eu abro a atividade na forma de dupla. Professor, eu acho que eu prefiro fazer individual, porque eu já tô meio enrolado, então eu não. Acho que é melhor fazer individual, para não acabar Acho atrapalhando que com. daí cada um faz alguma coisa assim e manda para a professora. Tá. No em dupla seria o caso que nem, por exemplo, a professora citou o Eliseu e eu também. Aí, Uhum. no caso, ele faria uma coisa e eu Vocês, acrescentaria alguma coisa, e isso seria em dupla, ou isso, a gente faz uma pesquisa e coloca os dois nomes e manda para a senhora, que nem teve um trabalho, que acho que era em dupla, né, dos plásticos. isso. Não, é o mesmo texto, é o mesmo arquivo. Então, imagina que é um arquivo no Word e eu vou escrever uma parte, aí você escreve outra parte, aí você pode reescrever aquilo que eu escrevi. Então, é É escrever melhor separado, professora. um texto a quatro mãos. É melhor cada um fazer o seu. E sabe quando você faz um trabalho em dupla, que você escreve um pouco, aí você manda para o colega, aí ele faz um pouco, ele manda para você, e aí vocês vão lendo, relendo e montando? Tá, Esse daí é assim, só que sem ter essa questão do envio, do vai e volta, porque os dois acessam o mesmo arquivo. entendi. Só que a hora que eu for corrigir, eu consigo enxergar a contribuição de cada um, porque cada um que escreveu lá vai aparecer para mim de cor diferente. Então, aí, como eu marquei quem que é quem, então ele me mostra que, sei lá, o que está escrito em amarelo foi a Mayumi e o que escreveu em vermelho está o Eliseu, por exemplo. Mas Entendi. pode ficar para uma próxima oportunidade, pessoal. Tá. Então, a penúltima, na verdade, é escrever um texto, elaborar um texto de gastronomia. Eu vou ler aqui o que eu quero. Então, vocês deverão elaborar um texto de, no mínimo, 2.500 caracteres com espaço. No mínimo. Que isso daí, pessoal, é uma página de computador. Espaço, letra 12. Então, por isso que eu coloquei aqui 2.500 caracteres com espaço. Porque, de repente, se você for escrever um texto com letra 14 ou com letra 10, o quanto que vai ter na folha é diferente, né? Então, por isso que eu coloquei de 2.500 caracteres, que se você escrever com a letra times 12, vai dar uma página sobre gastronomia e cardápio sustentável. Então, eu coloquei aqueles 3 links de matérias de revista especializada que vocês vão poder consultar para elaborar o texto. E, na verdade, vocês podem consultar o material que vocês quiserem. Aqueles artigos que eu disponibilizei para vocês também podem ser consultados e o que vocês acharem mais pertinente. Então, é aberto o tema, então vocês, de repente, podem colocar definição, depois colocar exemplos de lugares que já utilizam a gastronomia sustentável, em que tipo de gastronomia, então, se eu posso ter
sei lá, num delivery, se eu posso ter isso, se numa confeitaria eu posso ter isso, se uma confeitaria na minha casa eu posso ter isso. Então, os cases, né, que a gente chama os casos, onde a gente já tem aplicação da gastronomia sustentável. Certo? Fica claro, pessoal? É um texto simples. Mas será que cabe tudo isso Beleza. nessa quantidade, em uma página? No mínimo. Ah, tá, no mínimo, então No tá. mínimo. Eu não prestei Certo? atenção na palavra mínimo. Tá Isso, no ok, então, mínimo. professora. Tá, então individual. Então eu vou manter do jeito que tá lá. Ok. E depois, pessoal, para encerrar de vez, como a gente tem aula ainda no não presencial no sábado, eu coloquei um questionário. Opa, peraí que fugiu aqui. Eu coloquei um questionário para vocês de 10 questões, só para a gente fechar com uma atividade final, né? Então, aqui, um questionário, ele já está aberto. Ah, eu não coloquei ainda para vocês, pessoal. Vou colocar. Então, um questionário, que ele é um banco de, acho que 25 questões, para vocês fazerem 10. Então, ele escolhe de maneira aleatória, né? E aí, rapidinho, vocês fazem, certo? Só para uma fixação final, com questões de todo o conteúdo que a gente trabalhou na disciplina. E aí, encerra de vez, certo? Certo, professora. Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer colocar alguma coisa? Tranquilo. Beleza, tranquilo. Tranquilo. Então é isso, pessoal. Eu encerro a disciplina aqui. Claro que eu continuo à disposição de vocês para o que for necessário. Acho que a maioria deve ter o meu contato. Eu vou corrigir as atividades. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação à correção, com relação ao comentário que foi feito sobre a atividade, vocês também podem me questionar. E a gente segue junto, né? À disposição sempre. E até o encerramento da disciplina, a gente vai conversando e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Na verdade, não só até quando acabar a disciplina, mas eu vou estar na universidade sempre, né? E que a gente possa manter essa relação. O que eu vou pedir, que foi o que eu falei para o diurno, é que a gente não se conhece pessoalmente, né? Conheço as fotos de vocês. Então, como eu estou sempre ao vivo e vocês sempre com a câmera fechada, então, quando a gente se encontrar na universidade, vocês se apresentem, né? Porque como eu não os conheço, para eu poder reconhecer vocês, afinal, a gente conviveu aí um bom tempo nessa disciplina, certo? Sim. Então, eu agradeço a atenção de vocês, a disponibilidade de estar junto, espero realmente que tenha contribuído com a formação de vocês, né? Além do prato perfeito, né? Que vocês consigam entender que eu acho que essa é o principal da formação, né? Que vocês possam entender que a gastronomia vai muito, mas muito além do prato perfeito, né? Que existe toda uma questão do preparo em si, vamos dizer, técnica disso tudo, mas que existe o cuidado social, existe o cuidado ambiental, que existe a técnica apurada, né? Então, para que vocês possam realmente ser verdadeiros gastrônomos e não simplesmente cozinheiros, certo? Então, se alguém quiser comentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Senão, eu tenho por encerrada a aula, pessoal. Tudo certo, professora. Bom, Tranquilo, professora. Desculpa. Tranquilo, professora. Obrigado. Obrigado aí por tudo. Muito bom. Gostei da... Exato, eu ia falar isso. Muito obrigado pelas aulas. Pena que foi assim, né, professora? Tudo online, mas a gente se encontra então na faculdade. Sim, mas mesmo online, pessoal, acho que a gente se virou bem, né? Sim, sim. É que falta aquele contato, né? Vocês com essas câmeras todas fechadas, né? Mas eu acho que atendeu, né, o propósito. Sim. Então, tá encerrado, pessoal. Se ninguém mais quiser comentar alguma coisa, eu já vou colocar o questionário lá para vocês e fica aberto até segunda-feira à noite, para que eu possa encerrar as correções e fechar as notas. Tá certo. Ok. Se a professora puder
Boa noite, Mayumi. Se a professora puder abrir os outros lá, professora, como eu falei. Tá, eu vou abrir. Beleza? Obrigado, viu? De nada. Bom final de semana, gente. Obrigada para vocês. Tudo também. de bom, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.